E aí, torcedor palmeirense? Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo e as últimas novidades do Verdão. Antes de começar, inscreva-se no Palmeiras Report e deixe seu like. Isso é fundamental para você não perder nenhuma atualização sobre o nosso Palmeiras. Agora, sem mais demora, vamos às notícias. Você é um especialista em redação de notícias e opiniões esportivas para um canal famoso no YouTube. Sua função é criar textos narrativos, fluidos e envolventes, como se fossem falados por um youtuber. Com as informações abaixo, crie uma notícia dividida em duas partes. A primeira parte deve conter 6 parágrafos com 200 palavras em cada parágrafo, nunca menos que 200 palavras em cada parágrafo. A segunda parte deve conter 6 parágrafos com 200 palavras em cada parágrafo, nunca menos que 200 palavras em cada parágrafo. Organizado em parágrafos, sem frases isoladas. Escreva todos os parágrafos sem parar. Não enumere os parágrafos. Faça como fosse um rumor, uma especulação. Todo número deve ser escrito por extenso. Não busque na web. Escreva sem tópicos. Não informe resultado do jogo, nem dia da semana e data. O mercado da bola voltou a ferver de maneira intensa e, desta vez, o centro das atenções está no tricolor carioca. Rumores quentes surgiram e não são fáceis de digerir para a torcida, que acompanha cada movimento do Fluminense, já que notícias apontam que o Palmeiras fez um anúncio inesperado envolvendo Jefferson Soteldo, o talentoso meia venezuelano que tem brilhado nas cores verde, branco e grená. Para quem acompanha futebol sul-americano, Soteldo é conhecido por sua habilidade com a bola, dribles desconcertantes e visão de jogo que parece sempre antecipar os movimentos dos adversários. Agora, a especulação gira em torno de uma possível transferência que mexeria profundamente com o mercado brasileiro e com o psicológico da torcida tricolor, que não esperava ver um de seus principais nomes sendo aliciado por um dos gigantes do futebol paulista. O impacto de uma notícia como essa vai muito além do campo, pois envolve estratégias, marketing e principalmente a reação emocional dos torcedores que sentem cada saída como uma espécie de traição silenciosa. A sensação de surpresa e desconforto nas redes sociais já começou a se espalhar e analistas esportivos não param de discutir as consequências. Soteldo não é apenas um jogador comum. Ele representa um estilo de jogo moderno, dinâmico e capaz de mudar partidas com um passe, uma arrancada ou uma finalização inesperada. O Fluminense investiu pesado no jovem venezuelano, acreditando em seu potencial para elevar o nível do time e se consolidar como uma das peças-chave da equipe. No entanto, rumores indicam que o Palmeiras estaria disposto a fazer uma proposta robusta, capaz de seduzir tanto o jogador quanto a diretoria tricolor, o que gerou imediata inquietação entre os torcedores. A especulação ganhou força quando jornalistas especializados em mercado de transferências começaram a comentar a situação em programas esportivos, levantando teorias sobre valores da negociação, contrapartidas e até possibilidades de permutas. Em um cenário de mercado cada vez mais inflacionado, a notícia de Soteldo podendo trocar o Rio de Janeiro por São Paulo é um terremoto que abala a confiança da torcida. Se a transferência se concretizar, será vista como um golpe estratégico do Palmeiras e uma perda significativa para o Fluminense, que terá de buscar alternativas para suprir a lacuna deixada por um jogador que combina velocidade, técnica e inteligência tática. A torcida do Fluminense, sempre apaixonada e presente, reagiu de maneira intensa aos rumores, transformando as redes sociais em um verdadeiro campo de debate.
Entre críticas à diretoria, pedidos para segurar o jogador e especulações sobre possíveis novos reforços, o clima é de tensão. Cada notícia sobre Soteldo é analisada com lupa, e qualquer movimento mínimo é interpretado como um indício de que a transferência pode estar próxima de se concretizar. A pressão emocional sobre o jogador também é um fator que não pode ser ignorado, já que ele se vê no centro de uma situação que mistura interesses financeiros, ambições pessoais e expectativa de torcedores que criaram uma identificação muito forte com seu estilo de jogo. O impacto psicológico de uma possível saída para outro clube, ainda mais rival em termos de mercado, é algo que a diretoria e os assessores do atleta certamente estão avaliando com cuidado. Em paralelo, especialistas em futebol discutem se essa movimentação seria apenas uma estratégia de pressão do Palmeiras ou se há realmente uma negociação avançada, levantando hipóteses sobre timing, valores e cláusulas contratuais que poderiam definir o futuro imediato do venezuelano. O Palmeiras, por sua vez, surge na história como protagonista de um rumor que já começou a ganhar repercussão nacional. Conhecido por sua capacidade de investir alto em reforços estratégicos, o clube paulista é visto como uma ameaça real à manutenção de Soteldo no tricolor. A possibilidade de contar com um jogador com habilidade e criatividade nas extremidades do campo é um atrativo que coloca pressão direta sobre o Fluminense, e a especulação sobre valores milionários só aumenta o burburinho entre torcedores e comentaristas. Além disso, o Palmeiras é um time que, historicamente, busca peças ofensivas diferenciadas para compor seu elenco, e Soteldo se encaixa perfeitamente nesse perfil, capaz de desequilibrar jogos decisivos e abrir espaços para os atacantes. O cenário gera ainda mais tensão quando se considera que a negociação não envolveria apenas valores financeiros, mas também planos de carreira, ambições de títulos e visibilidade em competições nacionais e internacionais, fatores que tornam a decisão do jogador ainda mais complexa. No contexto desse rumor, a imprensa esportiva não para de especular sobre o possível impacto da transferência em ambos os clubes. Para o Fluminense, a saída de Soteldo seria um duro golpe no planejamento de curto e médio prazo, exigindo reposição rápida e eficiente para não comprometer o desempenho da equipe em campeonatos importantes. Para o Palmeiras, a chegada do meia venezuelano seria celebrada como uma vitória estratégica, mostrando que o clube paulista continua atento e competitivo no mercado de transferências, capaz de atrair talentos que disputam o mais alto nível do futebol sul-americano. As análises se dividem entre as implicações táticas, financeiras e emocionais. E cada declaração de dirigentes ou jornalistas próximos ao jogador é interpretada como uma pista, mantendo o rumor vivo e em constante evolução. Enquanto isso, o futuro de Soteldo continua envolto em mistério. A expectativa da torcida do Fluminense é de que medidas sejam tomadas para mantê-lo, enquanto a do Palmeiras é de otimismo diante da possibilidade de contar com um reforço de qualidade. A narrativa, que começou como um rumor, já se transformou em um dos assuntos mais comentados nas redes sociais e programas esportivos, mostrando a força que um jogador pode ter não apenas em campo, mas também na movimentação de mercado, na paixão dos torcedores e na construção de histórias que marcam a memória do futebol brasileiro. A atenção de todos os envolvidos, desde a diretoria até os torcedores, permanece voltada para os próximos capítulos dessa especulação que promete movimentar bastidores e criar uma nova camada de emoção no mercado da bola.
A possível transferência de Jefferson Soteldo do Fluminense para o Palmeiras ainda está longe de ter um desfecho definido, mas já provoca efeitos imediatos no ambiente do tricolor carioca. Internamente, dirigentes e membros da comissão técnica começam a discutir cenários alternativos para lidar com a ausência de um jogador que se tornou peça central na criação de jogadas ofensivas. A falta de definição sobre o futuro de Soteldo gera insegurança tática, pois ele não é apenas um atleta de habilidade excepcional, mas também alguém que influencia diretamente o posicionamento de outros companheiros e o ritmo do time. Analistas esportivos destacam que, em caso de saída, o Fluminense precisará não apenas buscar reposição com características semelhantes, mas também lidar com a pressão da torcida, que costuma reagir de forma intensa e imediata a notícias sobre transferências. Além disso, a repercussão nas redes sociais é instantânea, com opiniões divididas entre aqueles que entendem a negociação como inevitável diante de ofertas milionárias e outros que veem a possibilidade de venda como uma traição silenciosa aos torcedores. Esse cenário cria uma tensão emocional no clube, exigindo habilidade administrativa e sensibilidade para gerir expectativas e preservar o ambiente interno sem desvalorizar o talento do jogador que está no centro de tudo. No Palmeiras, a situação é diferente, mas igualmente complexa. A diretoria paulista tem a oportunidade de conquistar um jogador com potencial de transformar partidas e aumentar o nível do elenco, mas precisa equilibrar a negociação com a paciência e estratégia. É preciso lembrar que, apesar de todo o poder financeiro do clube, Soteldo não é um simples ativo, mas um profissional com ambições, preferências e vínculos emocionais com o Fluminense e sua torcida. O anúncio preliminar de interesse ou a divulgação de negociações em andamento são ferramentas estratégicas que podem funcionar como pressão psicológica sobre o clube carioca e o próprio atleta, mas também exigem cuidado para não criar desgaste ou resistências desnecessárias. A especulação de bastidores sugere que valores próximos de cifras milionárias estão sendo estudados, incluindo bônus por desempenho e contratos de longo prazo que tornariam o meia venezuelano uma peça central na estratégia do Palmeiras. Ao mesmo tempo, a comunicação do clube paulista precisa ser cuidadosa, pois a divulgação de rumores sobre transferências sensíveis pode gerar tensão na relação com outros clubes, jogadores e até mesmo com torcedores rivais. Enquanto isso, o impacto emocional para a torcida do Fluminense não pode ser subestimado. Cada notícia sobre Soteldo é interpretada como um prenúncio de perda, e isso gera discussões acaloradas em fóruns, redes sociais e programas esportivos. Torcedores expressam sentimentos de indignação, tristeza e até frustração com a possibilidade de ver um dos principais talentos do elenco sair para outro clube brasileiro. Esse tipo de especulação não apenas mexe com o psicológico dos fãs, mas também cria um clima de pressão indireta sobre o jogador, que precisa lidar com expectativas conflitantes, decisões de carreira e oportunidades financeiras. Além disso, a repercussão midiática amplia a sensação de urgência e tensão, transformando o rumor em um fenômeno social que ultrapassa os limites do campo de jogo. É nesse cenário que a narrativa do futebol se mistura com emoções humanas, negócios e estratégias, mostrando como uma transferência em potencial pode gerar um turbilhão de consequências antes mesmo de ser concretizada. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Palmeiras. Continuando.
Do lado tático, a possível saída de Soteldo deixa um vazio que não é simples de preencher. O Fluminense precisará repensar esquemas, ajustes ofensivos e soluções criativas para manter a produtividade do time. Jogadores que dependem da criatividade e da visão de jogo de Soteldo terão de se adaptar a novas funções ou a alternativas que ainda não foram testadas em alto nível, o que gera riscos de performance em competições decisivas. A diretoria, por sua vez, enfrenta um dilema: segurar o jogador a qualquer custo e correr o risco de desgaste interno, ou permitir a negociação e investir em reforços que possam suprir parcialmente a saída, equilibrando finanças, ambições esportivas e satisfação da torcida. Os treinadores e auxiliares estudam diversas hipóteses, simulando cenários de jogo sem o meia e avaliando a capacidade de reposição interna. A especulação aponta para a busca de jovens promissores ou atletas estrangeiros, o que aumenta ainda mais o clima de expectativa sobre os próximos passos do Fluminense. A movimentação de mercado envolvendo Soteldo também abre espaço para análises sobre a estratégia de investimento dos clubes brasileiros. O Palmeiras, tradicionalmente ativo em negociações estratégicas, demonstra interesse em reforçar setores criativos do time, enquanto o Fluminense se vê diante de um desafio financeiro e esportivo, avaliando se é possível segurar o jogador ou transformar a negociação em oportunidade de investimento em talentos que possam se destacar no futuro. Essa dualidade entre interesse financeiro e valorização esportiva é recorrente no futebol sul-americano. E casos como o de Soteldo ilustram como uma única negociação pode gerar debates intermináveis sobre planejamento, gestão de elenco e prioridades do clube. A especulação também instiga jornalistas, comentaristas e torcedores a imaginarem desdobramentos alternativos, criando teorias sobre possíveis contratações paralelas e repercussões em campeonatos nacionais e continentais. No final, toda essa história de rumor e especulação mostra como o futebol brasileiro é um ambiente dinâmico, intenso e cheio de camadas. Soteldo se transforma em um epicentro de atenção, mobilizando clubes, torcedores e mídia de forma simultânea. A expectativa sobre seu futuro continua alta e cada passo do jogador, cada palavra de dirigentes e cada movimentação nas redes sociais é interpretada como uma pista para o próximo capítulo. Entre paixões, estratégias e oportunidades de mercado, a narrativa se desenrola, mostrando que o futebol vai muito além das 4 linhas. Ele é emoção, história, negócios e, principalmente, a combinação imprevisível de talento e decisões humanas. A torcida do Fluminense acompanha tudo de perto, esperando que o próximo anúncio traga clareza ou, no mínimo, confirme que a emoção, como sempre, continuará intensa e imprevisível. Apresentamos as últimas notícias do Palmeiras diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é fundamental para a família palmeirense. Até o próximo vídeo. Avante palestra!